O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, de 7 a 11. Nesta semana você deve ter acompanhado polêmica envolvendo o cantor Kleber Lucas, quando ele falou que o hino Alvo Mais Que a Neve tem cunho racista. Em defesa dele, o também cantor evangélico chamado Leonardo Gonçalves falou algumas coisas que é importante de nós avaliarmos aqui. Ele veio dizer que aquele louvor famoso chamado Nosso General é Cristo, ele pode despertar algum gatilho emocional em pessoas que porventura foram torturadas por generais nos regimes militares na América Latina. Quando a pessoa cantar o nosso general é Cristo, essa palavra pode ser ofensiva e aí vai acabar resultando em problemas para essa pessoa. O que está acontecendo é que nós estamos vivendo em um período em que uma teologia conhecida como teologia light ou teologia suave ou evangelho suave ou evangelho light está ganhando força. É um evangelho que busca amenizar algumas palavras bíblicas, mas na hora de você fazer essa amenização, você acaba distorcendo muitas vezes o texto. Então, quando você vai falar de pecado, você não fala de pecado porque é ofensivo, então você muda a palavra. Você falar general pode pegar mal, então você muda a palavra, fale outra coisa. E assim, eles vão, na verdade, distorcendo o evangelho. O evangelho, por si só, ele é ofensivo. Afinal, você apresenta a pessoa ao que realmente ela é, uma pecadora que merece ir para o inferno, mas pela graça de Jesus, ela crendo nele e se arrependendo dos seus pecados, é salva. Então, por si só, o evangelho ele é ofensivo nesse sentido. O que acontece é que a primeira impressão é que essas mudanças de palavra podem não fazer sentido. Então a pessoa acha que, tudo bem, vamos mudar a palavra já que está ofendendo alguém, vamos ter sensibilidade, como ele falou, e vamos buscar mudar o termo e tudo. Acontece que quando a pessoa está controlando o que você fala, é muito perigoso. A nossa linguagem ela é dinâmica, ela está sempre mudando, ela é natural. Quando você impõe o que a pessoa pode falar ou deixar de falar, é perigosíssimo. Sabe por quê? Porque você não pensa naquilo que você não põe um nome ou que não tem nome. Então, se você não pode falar determinado termo, você não pensa naquilo. E o que acontece? É muito mais fácil a pessoa te manipular, te controlar o seu comportamento. Afinal, você não fala, você não pensa e você não se comporta. E aí a pessoa consegue fazer com que você se comporte da maneira como ela bem entender. Isso é um instrumento muito conhecido na questão da engenharia social. Pessoas que mudam a questão das palavras, das frases, do jeito de falar, e assim elas utilizam isso para te manipular. É perigosíssimo isso quando atinge a parte bíblica. Porque quando o cantor Leonardo Gonçalves fala para não chamar mais Deus de general, ele está ampliando para que nós não o chamemos também de o Deus dos exércitos. Dentre outros termos que nós podemos usar, que na visão dele pode ser ofensivo para algumas pessoas. Outra coisa que pode chegar a ter que mudar é chamar Deus de pai. Afinal, muitos pais foram maus pais. E aí você falar que Deus é um pai, ou é o seu pai, é o nosso pai, pode ser ofensivo para aquela pessoa
que sofreu na mão de um pai carrasco, então não vamos mais chamá-lo de pai, vamos chamar de quê? De genitor, por exemplo, ou qualquer outro termo que não seja ofensivo. Você distorce o evangelho, e o evangelho distorcido não é evangelho, é um falso evangelho. O que nós devemos fazer então para remediar ou confrontar essa situação? Justamente isso. Alertar as pessoas sobre o perigo que é essa ditadura da linguagem, do que eu posso falar, do que eu não posso falar. Alertar as pessoas desse perigo e desmascarar as pessoas que fazem isso, mostrando que não é tão inofensivo como possa parecer. E que nós todos fiquemos espertos, ligados nisso, para não cair nesses engodos aí. Vamos continuar chamando pecado de pecado, Deus de Pai, Deus de General, Deus dos Exércitos. Um forte abraço, que Deus o abençoe.